E aí? Aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas. E a saga que eu vou trazer pra vocês hoje, contando todo o enredo, analisando todos os jogos, além disso trazendo informações nerds extras, é essa saga que foi muito pedida e ela é muito respeitada e idolatrada no mundo dos jogos. A saga Medal of Honor ou Medalha de Honra. São muitos jogos, o vídeo pode ficar muito longo, não tão longo quanto a trilogia Mass Effect ou a saga Tekken, né? Falando em saga Tekken, muito obrigado pelos 300 mil views, vocês são fodas, mas vocês já sabem disso, né? Então, você já sabe o procedimento inicial, não preciso nem dizer, relaxa, fica confortável, pega aquele lanche. Vocês não são obrigados a ver o vídeo de uma vez, tá muito longo o vídeo, vê em partes, não tem problema nenhum. Tudo tranquilo? Beleza? Podemos começar? Então relaxa e vem com o tio. Eu vou começar o vídeo explicando para vocês o que é uma medalha de honra. Medalha de honra, jovens, é a mais alta condecoração militar concedida pelo governo do país do qual esse soldado pertence. É entregue pelo presidente em nome do Congresso das Forças Armadas. Quando esse soldado se distingue por meio de bravura, arriscando a sua própria vida além do seu dever, por exemplo, o cara tem uma missão de libertar uma prisioneira. Só que quando ele chega lá, o soldado vê que tem, além da prisioneira que ele tem que salvar, tem outros prisioneiros. Então a missão dele é resgatá-la, certo? Se ele arrisca a própria vida para salvar os demais, é um ato de bravura. Só que infelizmente a maioria dos soldados que recebem essas medalhas morrem em ação, onde seus parentes mais próximos a recebem, junto com seu colar de identificação e a bandeira do seu país. Ou seja, a guerra só é legal em videogame, né, jovens? Como eu já citei para vocês na saga COD e BF, o pai dos jogos em primeira pessoa de guerra é o Medal of Honor. Mas quem serviu de inspiração para o papaizão Medal? Quem? O tio aqui sabe. Em 1998 foi lançado o fantástico filme O Resgate do Soldado Ryan, jovem. Filme dirigido por Steven Spielberg. Ah, Zangado, por que tá escrito ET no boné dele? Velho, foi ele que dirigiu o clássico ET, fora outras dezenas de filmes também. O Resgate do Soldado Ryan é um filme com um roteiro fantástico que retrata fodasticamente a realidade de uma guerra. O game é ambientado na Segunda Guerra Mundial, onde o início do filme é exatamente no dia D. Ah, Zangado, não conheço esse tal de dia D, não. O tio explica para vocês tirarem 10 na provinha de história na escola, né? E pros gafanhotos velho relembrar também. Era para vocês saberem, mas beleza. O que foi o dia D? No dia 6 de junho de 1944, as forças aliadas, comandadas pela Inglaterra e Estados Unidos, tendo à frente o general norte-americano Eisenhower, desembarcaram na região da Normândia, no norte da França, e em 25 de agosto daquele mesmo ano, as tropas aliadas entraram em Paris, libertando a França do poder alemão. O fim da Alemanha e o término da guerra foi apenas uma questão de tempo após o dia D. O filme O Resgate do Soldado Ryan recebeu tantos prêmios que fica até difícil listar para vocês, e teve um lucro de 481 milhões de dólares. Eu sei que tem filmes imbecis de adolescentes hoje em dia que arrecadam muito mais que isso, mas foda-se, velho. São filmes que ninguém vai lembrar e sempre serão sinônimo de piadinha por aí, diferente do Resgate do Soldado Ryan. Então esse filme, além de servir de inspiração para a criação de Medal of Honor, cada cena desse filme é referência dos jogos de guerra até hoje, de COD e BF também. Então se você é um amante desse tipo de jogo, já deveria ter visto esse filme. O primeiro Medal of Honor é de 1999, criado por quem? Por quem? É Steven Spielberg, juntamente ao estúdio da DreamWorks e publicado pela EA, lançado inicialmente para PlayStation 1. E como é que era o enredo, Zangado? Medal of Honor 1 não possuía uma história exata. Eu já comentei a mesma coisa quando eu fiz na saga COD e BF. O game era ambientado na Segunda Guerra Mundial e nós assumíamos o tenente Jimmy Patterson. E nós tínhamos objetivos determinados que deveriam ser cumpridos. Era dessa forma simples que o game funcionava. O jogo possuía 7 missões e como tinha um grande cineasta como Spielberg envolvido, o negócio tinha que ser épico, né, jovem? Ele queria que o jogador tivesse a sensação mais próxima possível da realidade que uma guerra poderia oferecer. Então o game não possuía CGs, e sim filmagens da guerra. Veteranos de guerra foram consultados e entrevistados pelos desenvolvedores do game para obter informações únicas e precisas de acontecimentos. Algumas histórias foram até utilizadas durante a passagem do game. Tudo para deixar o mais realista possível a experiência do jogador. A inteligência artificial dos inimigos era impressionante para a época. Eles se escondiam, chamavam ajuda, patrulhavam. Quando você tirava um inimigo no pé, no braço, ele reagia de acordo. Era realmente
realmente impressionante. Havia missões que você poderia utilizar modo stealth, matar alguns inimigos silenciosamente. Não havia auxílio de mapa, então era meio comum você se perder. O game continha uma trilha sonora impecável, digna de qualquer filme de Hollywood, com mais de 20 faixas vendidas também em um CD separado. O áudio utilizado no game, boa parte foi aproveitado do filme do Resgate do Soldado Ryan. Gritos, barulhos de arma, explosões, tudo estava fodástico também. A cada fase completada, nosso desempenho era avaliado e recebíamos medalhas por isso. Essas medalhas serviam para disponibilizar extras, cheats de munição infinita e etc. Além disso, elas também liberavam personagens para o modo multiplayer. O multiplayer era em split screen, possuía um deathmatch clássico com 7 fases diferentes e com 28 personagens para escolher. Vários desses eram de putaria, tipo, tinha cachorro, velociraptor. Vocês acham que ia ter Spielberg e não ia ter dinossauro, né? Agora só falta moleque falar, Zangado, não entendi o que tem a ver Spielberg com dinossauro. Porra, jovem, Jurassic Park, né? Parque dos dinossauros. Por favor, cultura. O multiplayer do game era muito divertido e rendia bastante jogatina com os amigos. O gráfico e a jogabilidade eram muito bem feitos para a época, contava com um arsenal de 14 armas. O jogo teve uma média de 9,5 nas reviews mundiais, é considerado o top 21 dos melhores games da história. As revistas rasgavam elogios ao game sem dó, velho, mamava no saco mesmo. E assim surgiu os gamers amantes de jogos de tiro em primeira pessoa de guerra. Pelos vídeos da saga COD BF, vocês notaram que ambos começaram simples também, mas se destacaram de alguma forma para se distanciar do seu papai Medal. Beleza? Então bora pro próximo. Em 2000 foi lançado Medal of Honor Underground, inicialmente também para PlayStation 1, e pouco tempo depois teve sua versão para Game Boy Advance, e não conta mais com a participação de Spielberg em mais nenhum game da saga Medal. E agora tem enredo, Zangado? Bom, mais ou menos, jovem. Na verdade ele tem um conceito, uma ordem cronológica e uma justificativa para alguns fatos, nada aprofundado, mas as coisas começavam dessa forma mesmo. Cronologicamente ele se passava anteriormente ao primeiro game, e dessa vez nós assumimos o papel de Manon Baptiste, uma mulher que nasceu em uma pequena vila da França. Opa, Zangado, mulher? Jovem, é mesmo, uma mulherzinha. Medal foi o primeiro a dar espaço para uma mulher protagonista em um game de guerra. Ah, Zangado, isso não existe, mulher não dá conta de fazer isso não. Pelo contrário, jovem, Manon é inspirada em Hélène Deschamps Adams, uma grande soldada e agente francesa que lutou contra os nazistas. Jovem, Continuando, nessa pequena vila da França, Manon vivia com seu irmão Jacques, esse que ao crescer fez parte das forças da resistência da França e Manon o ajudava. Durante uma invasão alemã, seu irmão acabou sendo morto e Manon foge do país e se junta às forças estratégicas americanas e ela é aceita como agente. Então é uma justificativa para a ação do jogo. O jogo também continha 7 missões principais, só que dessa vez apresentava uma missão extra. Na missão extra você jogava com Jimmy, protagonista do primeiro game, num local onde você tinha que lidar com supostos experimentos do nazismo, cães com armas e etc. Meio Wolfenstein. Os vídeos da guerra foram substituídos por fotografias reais de guerra durante as cutscenes. O game apresentava uma nova trilha sonora bem elogiada, sendo considerada ainda mais marcante que a do primeiro game. A inteligência dos inimigos foi um pouco ampliada, o modo stealth foi um pouco mais explorado, havia mais fases que você deveria utilizá-lo. O áudio foi praticamente reutilizado do primeiro game. Houve uma evolução gráfica e na jogabilidade também, mas não muito grande, e continha um arsenal de 15 armas. O modo multiplayer teve um acréscimo de rouba-bandeira e seguia mais ou menos a mesma onda do primeiro, porém já havia sido lançado o Quake 3 Arena, então o nível do multiplayer para os games de tiro deu um salto gigantesco, coisa que os desenvolvedores de Medal não estavam preparados, então acabou sendo um multiplayer muito tímido na época, apesar de divertido. Medal of Honor Underground teve uma média de 8,3 nas reviews, a nota caiu bastante em relação ao primeiro, porque o game era muito semelhante, todas as melhorias e inovações foram muito tímidas. As pessoas acreditavam que Underground teve grande destaque graças à sua protagonista, que foi muito comentada nas revistas especializadas da época, chegando até a entrar no ranking de melhores personagens femininas da história dos jogos. Em 2002 foi lançado Medal of Honor Allied Assault. Desta vez ele foi desenvolvido e publicado pela EA e foi lançado para PCs. Finalmente a galera do PC, depois de muito choro, iria conhecer Medal of Honor. O game foi feito em cima do motor gráfico de Quake 3 Arena, ou seja, era um dos gráficos mais bonitos da época. E o enredo, Zangado? O jogo ainda era conceitual, porém havia os primeiros passos de evolução. A história contada no decorrer do game já apresentava
apresentava mais personagens, que davam bastante continuidade e envolvia mais a trama, ou seja, evoluiu, né? Não. Novamente há outro protagonista, e o nome dele é Mike Powell, tenente dos exércitos dos Estados Unidos, de 27 anos, que agia como um ranger e também como um agente. Powell é do tipo fodão do futuro, seguia a linha de Rambo, de entrar sozinho em grandes quartéis nazistas e fazer um limpa. E há algumas missões que ele vai estar acompanhado. O jogo apresentava apenas 6 missões, mesmo assim estava um pouco maior que os anteriores, porque as missões eram mais extensas. As cutscenes, antes das missões, continuavam sendo fotos de guerra, como se estivesse passando em projetores e você estivesse sendo instruído antes da missão. Dessa vez a evolução gráfica e de jogabilidade evoluíram muito, cara, e agora o jogo contava com um arsenal de 18 armas. O áudio ainda era reaproveitado dos games anteriores, a inteligência dos inimigos foi ampliada mais uma vez, e a movimentação deles, devido à troca do motor gráfico, ficou ainda mais realista para a época. E agora Medal of Honor queria entrar na competição dos multiplayers, ainda mais agora que estreava nos PCs, ele trouxe um multiplayer repleto de opções. Free for All, Team Deathmatch, Round and Based, esse pra quem não conhece é estilo Team Deathmatch, só que quando o cara morre acaba, não tem respawn. Objetivo, esse que é o estilo que CS utilizava, plantar e desarmar a bomba, e vários outros, mas esses outros eram mods alterados dos originais. Os fãs ficaram alucinados com a campanha e agora com o multiplayer. O resultado não poderia ser diferente. Medal of Honor Allied Assault teve média de 9,3 nas reviews, quase igual ao do primeiro game, e foi muito aclamado pela crítica pela enorme evolução que o game teve. E devido a esse enorme sucesso, o game contou com 2 expansões. Spearhead, onde nós assumíamos Jack Barnes, um paraquedista. A expansão se passava durante o dia D, nas batalhas da Normândia, Bélgica e Berlim, e a expansão ainda acrescentava armas russas e britânicas para o multiplayer. E a outra expansão é o Breakthrough. Nessa expansão assumimos o sargento John Baker, ou Baker, da divisão da infantaria dos Estados Unidos, ocorrendo nas batalhas de passagem Casserini, a queda do Bizet, Monte Cassino e Monte Battaglia, além de trazer novas armas italianas ao multiplayer do game. Ok, bora pro próximo. Ainda em 2002 foi lançado Medal of Honor Frontline para PlayStation 2, Xbox e GameCube. Mas o gameplay ao fundo é uma versão em HD rodando no PlayStation 3. Quem quiser comprar tem na PSN. E o enredo zangado? Bom, o jogo traz Jimmy Patterson de volta, o protagonista do primeiro game, focando na batalha do dia D e fazendo Jimmy ser um dos grandes responsáveis pelo sucesso da missão. O legal é você ver eles encaixarem uma pequena trama os acontecimentos dessa vez, mas ainda assim era um enredo conceitual, com alguns acontecimentos no decorrer das missões. Quem na verdade mudou essa concepção e colocou um enredo cinematográfico no modo campanha dos jogos de guerra foi COD, como vocês viram no vídeo da saga COD. O jogo continha 6 missões, era menor que o Allied Assault, jogo que eu acabei de citar. Na verdade Frontline é um jogo muito bom, mas se vocês compararem ele diretamente com o Allied, fica muito complicado, porque ele é inferior em praticamente tudo. O que se destacava nele realmente era a volta de Jimmy como protagonista, para os saudosistas, né? Agora o gráfico, jogabilidade, multiplayer, não tinha nem como comparar, velho. A trilha sonora era melhor que a de Allied. Na verdade, é uma das melhores de todos os Medals. O jogo também trazia um arsenal de 21 armas. Ah, Zangado, é o que trouxe mais armas, então. Bom, teoricamente sim. Mas lembrando que o Allied teve 2 pacotes de expansão, que no final das contas acabava tendo mais armas que esse, né? Então vamos resumir. Ele trouxe todas as melhorias possíveis dos antigos Medals para os consoles, porém ele ficou ofuscado pela enorme qualidade do Allied para PC. O jogo teve uma média de 8,8 nas reviews, provando que eu tô dizendo pra vocês que ele era sim um grande game. Então Medal fez uma estreia arrasadora nos PCs e evoluiu sua qualidade nos consoles também. Cada vez mais ele se firmava como uma franquia que teria mais e mais milhares de fãs pelo mundo todo. Em 2003 foi lançado Medal of Honor Rising Sun para PlayStation 2, Xbox e GameCube. Certo, depois de 4 jogos lançados, a EA estava pensando em fazer algo diferente, porque já estava achando que a Segunda Guerra Mundial estava ficando meio saturada, de AD, etc, papapá. Engano dela, pois em 2003 já havia surgido BF e COD, como vocês já sabem. A EA decidiu fazer um game girando em torno da Guerra do Pacífico. Zangada, eu não estudei isso na escola ainda não, velho. Ou então, Zangada, eu já tô velho, eu não lembro dos meus tempos de escola. Tá bom, tá bom. Tio Zangada ensina história pra vocês de novo. A Guerra do Pacífico tá ligada à Segunda Guerra Mundial, porém em outro lado do mundo. Ela retrata o conflito entre Japão e Estados Unidos, Pearl Harbor, kamikazes, vocês estão ligados, né?
né? Os japoneses eram aliados dos alemães, essa que foi uma das maiores cagadas, se não a maior cagada da história do Japão. O que importava para o Japão era dominar a Ásia, acabar com a raça da China e da Coreia, tomar Hong Kong e Singapura. Então essa invasão japonesa na China ocorreu no Oceano Pacífico e suas ilhas no Sudeste Asiático. Por isso a guerra ficou conhecida como a Guerra do Pacífico. Pronto, já dá para tirar 10 na provinha de história. Só não vai escrever na prova. Segundo o Zangado, ele falou no vídeo da saga Medal. Não fala isso, pelo amor de Deus. Esquece o tio, velho. Então a história do game funcionava assim. Havia um novo protagonista, um fuzileiro naval dos Estados Unidos chamado de Joey Griffin, que vai passar por todas as situações maiores da Guerra do Pacífico. O game recebeu uma abordagem ainda maior no enredo, possuindo mais de 15 personagens para a trama, incluindo vilões principais, todos eles sendo apresentados durante as missões do jogo. Então houve ainda mais uma evolução nesse quesito enredo. Porém, por essa vocês não esperavam. Os críticos, cara, disseram que uma trama muito profunda poderia distorcer o jogo. Cara, quem foi um animal que falou isso? Então algumas pessoas acharam ruim um enredo mais profundo. Isso que eu digo pra vocês, que a profundidade do jogo ainda era pouca, velho. Tava caminhando pra um enredo foda. E as pessoas já estavam reclamando disso. O jogo continha 9 missões principais, as cutscenes estavam todas animadas, bem legais. Contava com um arsenal de 21 armas, parte delas de tecnologia japonesa. O game trazia uma outra novidade, que era um número limitado de armas para carregar, para deixar o jogo mais realista. Os games mais antigos como o Doom, Quake, por exemplo, se podia carregar 10 armas, assim, no teclado era de 1 a 9, incluindo 0. E com o passar do tempo, os jogos de tiro foram diminuindo esse número de armas. Em Ryzen, eles adotaram um número bem pequeno de armas para carregar, como eu disse, para deixar mais realista. E novamente teve gente reclamando disso também, sem lógica, né? Todo game passa por isso, entra naquele conflito de se cria algo novo, tem fã que reclama, se não cria algo novo, também tem fã que reclama. Como o jogo ainda utilizava o mesmo motor gráfico do Frontline, a questão de gráfico e jogabilidade ficaram parecidas. Ainda bem, porque uma coisa que era fato é que inexplicavelmente a inteligência artificial dos inimigos do game caiu muito, cara. Esse que era um fator sempre elogiado até então, estava totalmente problemático em Rising Sun. Os inimigos estavam cegos, surdos e burros. Apesar da nova ambientação, os detalhes das fases estavam muito baixos. Tipo, como eles lançavam jogo após jogo com um intervalo de apenas um ano, a ambientação era praticamente a mesma, o motor gráfico e tal. Então as coisas eram adaptadas. Como eles mudaram os cenários, não deu muito tempo para elaborar algo grandioso. Então o cenário acabou ficando exageradamente linear e previsível. A trilha sonora do game estava fantástica e também foi muito elogiada. No multiplayer ele trazia apenas o modo Deathmatch e Team Deathmatch, e o modo Split Screen com uma mini campanha. O jogo teve média de 6,4 nas reviews. A EA ficou completamente devastada com as notas. As expectativas do game eram altas, cara. Tanto que já tinha uma sequência sendo planejada, onde o protagonista seria o irmão mais novo de Joey. Mas com as notas, a EA cancelou o projeto. Rising Sun foi a primeira queda que Medal of Honor sofreu. E como já tinha novos títulos na praça, né, já surgiram os imediatistas. Já estavam falando que Medal of Honor já era. Sempre tem filha da puta, né, cara, pra pisar em você quando você tá por baixo. Não tem jeito. Esse era o fim de Medal of Honor? É claro que não, jovens. Então bora pro próximo. Ainda em 2003 foi lançado Medal of Honor Infiltrator, exclusivo de Game Boy Advance. Zangado, por que você está citando isso? Não é spin-off? Jogos como Medal, COD e BF não possuem spin-offs. Quando eu não preciso citar é quando tem versões. Por exemplo, lança um game para PlayStation 3, aí tem suas versões para PSP, para DS, aí não precisa citar. Mas spin-offs não tem nesse gênero de jogo. Infiltrator é um game em terceira pessoa, com gráficos cartoonizados e próprios para o portátil, ambientado na Segunda Guerra, com 15 missões com acontecimentos marcantes da guerra. O protagonista é o soldado dos Estados Unidos, Jake Murphy, assim como Medal of Honor 1, sem história, apenas objetivos. A trilha sonora do game foi tirada de Allied Assault e Frontline. Ao completar as missões, liberava um modo Survival. Como já é de conhecimento de todo mundo, é um modo para sobreviver pelo máximo possível de tempo. Eu não tive Game Boy, então eu nunca joguei esse Medal. Nas reviews mundiais ele se saiu muito bem, teve média de 8,1, sendo considerado um dos grandes títulos já feitos para o Game Boy. Muito bom para EA e para a saga, já que estava expandindo seus horizontes e expandido com sucesso.
Em 2004 foi lançado Medal of Honor Pacific Assault exclusivamente para PC. A EA novamente lembrou dos PCs e as expectativas sobre o game eram altíssimas. O jogo era focado na Guerra do Pacífico, agora você já sabe que guerra foi essa. O novo protagonista é o fuzileiro naval americano Thomas Collin. O início do game é o treinamento dele para se tornar fuzileiro. Lá ele faz alguns amigos que te acompanharão por todo o game, criando laços de amizade e dando um ar profundo ao enredo. Independente das críticas ao Rising Sun, a EA apostava que o enredo seria sim necessário. Eles estavam certos, COD que o diga, né? Thomas e seus amigos viverão os momentos principais da Guerra do Pacífico, incluindo Pearl Harbor. O jogo possuía agora CGs, cutscenes longas com bastante diálogo, confirmando que Pacific Assault até então tinha um verdadeiro enredo, com começo, meio e fim. Em Pacific Assault a EA experimentou algumas coisas. A primeira delas, e que obviamente foi muito bem aceita, foi a precisão. Como assim, Zangado? Tipo, antes precisão era apenas em rifle, sniper. A partir de Pacific, com uma metralhadora você poderia entrar em precisão. Geralmente os gamers dizem, esse botão aqui mira, esse botão aqui atira. Na verdade, esse botão que mira é o botão de precisão. Mas, frescura à parte, outra novidade que o game apresentava é que várias fases você jogava em forma de esquadrão, claro, fazendo referência ao filme O Resgate do Soldado Ryan. E como você era o líder do esquadrão, você daria ordem aos mesmos, do tipo recuar, avançar, reagrupar e atacar. Seus companheiros eram Frank, James e William. Agora não existia mais kit médico. Para se curar no game você dava ordens ao médico do grupo e tinha um número limitado de vezes que ele era capaz de fazer isso. O jogo começava bastante frenético, na verdade ele começava épico. As fases não eram pequenas, com meia dúzia de inimigos, eram campos abertos com vários soldados, aviões, explosões. A guerra estava sendo retratada no seu limite, era hipnotizante os cenários iniciais do game, porém com o tempo a maioria das missões eram em florestas, matando japoneses e acabava ficando enjoativo. Eu nunca tinha visto um Medal of Honor ficar enjoativo, esse tinha sido o primeiro. O game não usava mais o motor gráfico de Quake 3 Arena, segundo a EA, eles estavam buscando algo ainda mais realista, os gráficos eram belíssimos, a jogabilidade ainda era mais precisa. A EA finalmente decidiu criar um novo áudio para todo o game, em vez de ficar sempre reaproveitando os anteriores. A trilha sonora do game era espetacular, como de costume. O multiplayer foi um pouco tímido em termos de inovação, trazendo de novidade apenas o modo invasão. Nas reviews o jogo tirou média 8, muito abaixo do que a EA esperava. Apesar de ter tirado uma nota mais alta do que Rising Sun, a decepção da EA foi muito maior, porque ela acreditava que tinha criado uma obra-prima. Pra mim eles criaram uma obra-prima, só que eles esqueceram de pintar, só fizeram um rascunho. Um jogo com esse investimento financeiro e com essa atenção que ele teve, jamais deveria ficar monótono durante a campanha. E no modo multiplayer, inovar uma coisinha só, tá com dó de quê, velho? É muito melhor sobrar do que faltar. Antes eles tivessem criado vários modos, e mesmo que as pessoas não gostassem, pelo menos elas tinham opções, só pra mostrar que houve dedicação e marcar uns pontos com os fãs. Resumindo, ficou assim: Pacific Assault é um ótimo jogo de tiro de PCs, mas perdeu a oportunidade de ser épico e marcar a história dos games. Em 2005 foi lançado Medal of Honor European Assault para PlayStation 2, Xbox e GameCube. O novo protagonista é o Tenente William Holt, um agente do escritório dos serviços estratégicos americanos. Novamente a ambientação e as missões giravam em torno da Segunda Guerra Mundial, já que as duas investidas na Guerra do Pacífico nos consoles e PCs saíram muito abaixo do esperado. Para o enredo do game eles chamaram o roteirista John Milos, o mesmo criador de Conan o Bárbaro, para tentar deixá-lo espetacular. Milos também era viciado em histórias militares e filmes de guerra. A trama ficou melhor que a de Rising Sun, mas pra mim ficou inferior ao de Pacific Assault. Não era tão envolvente quanto a outra, talvez porque a outra tinha laços de amizade e tal. Eu respeito a tentativa da EA de contratar um roteirista de Hollywood, mas sei lá, ficou legal e tal, mas pra mim foi só isso, legal. A primeira novidade que o game trouxe é que ele possuía durante as missões mini side missions, do qual poucas pessoas torceram o nariz, porque, como eu disse, eram mini sides, eram rápidas de serem resolvidas e não eram obrigatórias. Outra novidade é que Medal finalmente expandiu todas as fases. Chega de linearidade, todas as fases eram em campos abertos, repletas de inimigos e coisas acontecendo. Mais um grande passo para a série. O jogo possuía 11 missões e se nós fizéssemos apenas as missões principais, 5 horas completaria o game. Se incluíssemos as sides, ampliaria mais 1 ou 2 horas. O sistema de esquadrão foi mantido. Dessa vez a EA deixou de tentar criar um simulador de guerra e fez um game arcade de guerra para ver qual seria a reação dos fãs. Algumas fases possuíam chefes, esses chefes não morriam com apenas um tiro na cabeça. Em
independente se eles estavam usando alguma proteção na área. O bullet time, tempo de bala, também foi incluído. Existia uma barra de adrenalina. Quando ela enchia, você poderia ativá-la, tudo ficava lento e você poderia mandar um monte de headshot. Você encontrava nas fases itens especiais, por exemplo, não tinha mais save points na fase. Então quando você morria, você ativava um item especial que te ressuscitava. Muitos de vocês que não jogaram o game devem estar ouvindo essas coisas de arcade, devem estar pensando que completa bosta que é essa. Também não é assim, jovens. Realmente os fãs de Medal of Honor ficaram meio atordoados com o jogo, mas a EA tá certa, é preciso experimentar as coisas para ver se vai funcionar ou não. O gráfico do jogo estava bem melhor que de Rising Sun, mas mesmo assim estava muito ultrapassado para a época. Uma coisa que começou a ser defeito que antes não era, até porque não tinha concorrência, é que os inimigos eram todos iguais. Com outros títulos no mercado, se atentando a esse fator, ficou impossível de não jogar o European e dizer, porra, tudo igual esses caras, velho. Lembra das fases não terem save points? Alguns entendidos de produção de games dizem que aquilo não era intencional. Na verdade, com a ampliação dos cenários e o número de inimigos em tela, mais side missions, a EA não foi capaz, pelo menos na versão console, de criar um sistema de save durante a fase. Então era necessário completar a fase para poder ter uma coleta de dados geral e assim ter o save. Para ser sincero, eu não faço a mínima ideia se isso é real ou não. Os controles do game e a inteligência artificial estavam muito bem feitos. A trilha sonora nunca ficou devendo, estava magnífica. O multiplayer do game tava triste demais, velho. Tinha apenas split screen, com várias classes de soldados para escolher. O multiplayer não ampliava quase nada a vida do game após completar as missões principais. O jogo teve média 7 nas reviews mundiais, maiores que a de Rising Sun, mas muito abaixo do padrão de Medal of Honor. O estilo arcade e a falta de multiplayer online foram as coisas mais xingadas pelos fãs. Medal ainda estava tentando se encontrar novamente, mas estava complicado. Em 2006 foi lançado Medal of Honor Heroes para PlayStation Portátil. A EA trouxe mais experiências para a série, a primeira delas é que agora seriam 3 soldados protagonistas durante a campanha. Jimmy Patterson de volta novamente, protagonista de Medal 1. John Becker, protagonista de Allied Assault, e William Holt do European Assault, mostrando o ponto de vista de cada um destes durante a guerra. Uma coisa que realmente era legal é que esse game servia de conexão entre os protagonistas dos games. Tipo, Jimmy conhecia Manon, a protagonista do segundo jogo, e em Medal Heroes ele a pede em casamento. Porém você zera o jogo e não sabe qual que é a resposta dela. O jogo possui apenas 3 missões, uma com cada protagonista. Os gráficos eram bons, mas nos limites do PlayStation Portátil. A jogabilidade era daquele jeito, né, velho? Eu não zerei esse Medal, coloquei no meu PSP, vi, joguei um pouquinho, mas eu tenho dificuldade muito grande de jogar jogo de tiro em PlayStation Portátil, porque tem a ausência do segundo analógico. Aquilo ali me mata, velho. Então a jogabilidade não é das melhores, tem que se acostumar, né? A trilha sonora do game é retirada de outros Medals. Foi acrescentado um modo chamado Skirmish. Esse modo é como se fosse um deathmatch, porém apenas com bots, ideal para jogar e treinar. O jogo também possui um modo multiplayer, bem tímido e no limite do PSP. O jogo teve média de 8,9 nas reviews, nota bem alta, vendeu muito bem e até ganhou o prêmio como melhor game de tiro para portáteis. Na minha opinião, o que mais valeu a pena nesse game foi o lance que eles criaram de laço entre os personagens, os protagonistas de toda a saga. Eu até tentei jogar, jovem, mas eu desisti. Pelo menos Medal conseguiu mais um grande destaque em uma plataforma diferente. Suas estreias eram sempre arrasadoras. O problema da série é que ele precisava de estabilidade em cada uma delas. Então bora pro próximo. Em 2007 foi lançado Medal of Honor Vanguard para PlayStation 2 e Nintendo Wii. O jogo traz um novo protagonista, o Sargento Frank Keegan, paraquedista da divisão aérea norte-americana. O jogo é ambientado na Segunda Guerra e na verdade foi desenvolvido para Wii e depois feito uma versão para PlayStation 2. A EA tinha planos de começar muito bem no Wii, porém, jovens, a novidade que o game trazia é que o jogador poderia customizar sua arma, inserir mira telescópica e etc. E a outra novidade é que geralmente as fases sempre se iniciavam com um salto de paraquedas. Os gráficos já abusavam da pobreza para a época. A jogabilidade para o Nintendo Wii foi muito mal adaptada. O jogo era monótono, previsível, utilizava momentos repetidos de outros Medals. A única coisa que foi elogiada, as únicas, foram a trilha sonora e o som. O multiplayer do game possuía Deathmatch, Team Deathmatch, King of the Hill, Capture the Flag e Scavenger Hunt. Porém era deprimente de tão desértico que era, salas e salas vazias. O jogo teve uma média de 5,5 nas reviews mundiais e era chamado o pior dos piores. A EA tinha realmente desenvolvido um game ruim. As revistas diziam que era chocante o quanto Medal of Honor tinha caído. E a frase, Medal já deu o que tinha que dar, agora é hora de parar, nunca havia ficado tão forte.
No final de 2007 foi lançado Medal of Honor Airborne, oficialmente o primeiro Medal of Honor para a nova geração, disponível para PC, 360 e PlayStation 3. O jogo é focado na Segunda Guerra Mundial e em atividades paraquedistas. O protagonista é Boyd Trevor, é pertencente à mesma divisão de Frank Keegan de Medal of Honor Vanguard. O jogo é concentrado na ação, então não há elementos de enredo muito presente. A EA decidiu voltar às origens para não errar a mão dessa vez. Era necessário para a EA ter um desempenho pelo menos mediano na nova geração, ou então eles iriam esquecer de vez a franquia. Então as missões eram dadas e seu papel era cumpri-las. Antes de entrar nas missões, naquelas telas de cutscene onde apareciam fotos de guerra, agora eram bem mais elaboradas. Aparecia você chegando nas salas, olhando os arquivos com as ordens e assistindo a apresentação do seu superior através de slides. O motor gráfico era o que tinha de melhor na época, o motor mais utilizado da história dos jogos, Unreal Torneio. Uma das diferenças de Airborne é que quando você saltava de paraquedas no início da missão, você poderia escolher aonde você iria aterrissar, e a ordem das missões serem escolhidas era você que escolhia também, então dava um ar de liberdade. A EA decidiu que a porra tinha ficado séria, que estava determinada a salvar a franquia, então o game foi feito passo a passo, sempre consultando os fãs através de fóruns oficiais, aceitando ideias. Só pela determinação que a EA estava tendo, os fãs já estavam muito otimistas. O áudio e a trilha sonora estavam impecáveis, a ambientação estava ótima, cada salto de paraquedas era fantástico, a inteligência artificial estava muito boa, a jogabilidade não estava das melhores nos consoles, nos PCs estava show. O jogo trazia um arsenal de 12 armas, também apresentava apenas 6 missões, era bem curtinho realmente, com dificuldade razoável, e o multiplayer do game era básico, a EA estava jogando na safe zone sem arriscar muito. No final das contas, o game teve uma média de 7,5 nas reviews, mesmo a nota não sendo muito alta, a EA ficou satisfeita e os fãs respiraram aliviados porque a franquia escapou de acabar. Na verdade, o reflexo da nota do Airborne foi que, apesar do jogo ser legal, COD e BF já haviam se fortalecido demais e praticamente roubado o espaço que antes era de Medal. Então no momento a EA não queria voltar ao topo, ela estava só tentando sobreviver, para futuramente tentar voltar às cabeças. Em 2008 foi lançado Medal of Honor Heroes 2 para PlayStation Portátil e Nintendo Wii, jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial com um novo protagonista, Tenente John Berg. O jogo também funcionava de forma direta, ordem dada, ordem cumprida. O game não utilizou o motor gráfico de Heroes 1, foi totalmente refeito, remodelado com muito mais qualidade. A EA quis se redimir com os jogadores de Wii pelo desastre do Vanguard. A campanha do game era bem curtinha, para ambas as plataformas o game explorou toda a tecnologia, os gráficos estavam muito bonitos de acordo com cada plataforma. A jogabilidade no PlayStation Portátil para mim é um desastre, como eu já disse para vocês, mas quem já estava acostumado disse que houve melhoria, eu não sei. E no Nintendo Wii finalmente estava decente para jogar, os controles eram intuitivos e respondiam muito bem, finalmente. A inteligência artificial do jogo estava muito bem feita, o áudio e a trilha sonora também estavam impecáveis, e dessa vez rolou um capricho maior na questão do multiplayer. Os jogadores de Wii são carentes nesse aspecto de games de tiro, e os planos da EA era preencher esse vazio. Então rolou toda aquela comoção, né? O jogo trazia 3 modos: Deathmatch, Team Deathmatch e Infiltration, mas os 3 eram super bem elaborados. A EA chegou até ficar feliz por alguns meses, porém problemas surgiram, problemas internos da própria EA, um atrás do outro, e os servidores do game foram forçados a serem fechados menos de um ano após o lançamento. O jogo teve uma média de 7,4 nas reviews, na sua versão de Nintendo Wii, e 8,2 na sua versão para PlayStation Portátil. No PlayStation Portátil, o Medal manteve a sua ótima média, e no Wii conseguiu melhorar bastante em relação ao Vanguard, que não é muito difícil, né? E isso nos traz até o último Medal of Honor lançado, que foi em 2010, disponível para PC, Xbox 360 e PlayStation 3, e o nome do game era Medal of Honor. 3 anos após o Airborne, Medal estava de volta para a nova geração e as expectativas estavam estelares, graças ao trailer do game. Eu vou deixar rolar um pequeno trecho desse trailer. Beleza, memorizaram alguns acontecimentos nele, né? Ok, porque eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. O game é situado em guerras atuais, combate ao terrorismo, localizado no Afeganistão. São 3 protagonistas, Rabbit, Deuce e Adams. O esquadrão é chamado de Tier 1.
é uma força secreta que age em missões onde não há possibilidade de falha. O jogo está completamente influenciado pela onda de MW, com relacionamentos entre os personagens, apresentando super soldados à trama, que é um tipo de coisa que o americano paga muito pau, né? Achando que os soldados deles são muito melhores que os outros países. Os filmes e games colaboram muito para engrandecer essa cultura deles, mas deixa eles sonharem, né? O jogo apresenta um enredo completo, conectando cada missão e tem um final emocionante. O áudio e a trilha sonora estão excelentes, a jogabilidade nos consoles foi aperfeiçoada e também está excelente, a inteligência artificial dos inimigos também estava muito boa. O game apresentava problemas de movimentação, por diversas vezes a gente via nossos companheiros ou inimigos deslizarem de um lado para o outro. A perna do cara se movia muito menos do que a distância que ele se deslocava. Sem contar que alguns dos seus companheiros entravam dentro de paredes, de rochas, ficavam presos lá dentro. Até tem um vídeo do Bugando pro Zangado que aparece um bug desses. E esse é um problema muito mais comum do que vocês imaginam. A dificuldade do jogo era bastante baixa, até porque seus companheiros realmente te ajudavam, né? Enquanto em COD e BF os caras estão ali de enfeite, em Medal eles botaram os caras pra ajudar mesmo, velho. Só que em locais que tudo depende de você, eles não vão te ajudar. Mas em outros os caras são fodas. Agora, voltando lá pro trailer que eu quero comentar. Quando o game foi anunciado e todos viram aquele gameplay do trailer, todo mundo ficou enlouquecido pelo jogo. Todos achavam que ele teria o melhor gráfico do universo, que seria muito melhor que BF Bad Company 2, que na época tinha o melhor gráfico de todos. Na verdade, quando o game saiu, ele não era nem sombra do que foi apresentado nos trailers, velho. Na verdade, no trailer foi utilizado gameplays computadorizados. Tipo, era um gameplay do jogo, só que em CG. Aquela cena do helicóptero atirando na montanha, velho, a reação da montanha com a explosão, putz, no jogo não tem nada a ver com aquilo, velho. No PC o gráfico do jogo era muito bonito, mas nos consoles estava muito esquisito, cheio de serrilhados, faltou muito capricho na versão do PlayStation 3 e do 360. Por isso que o BF3, quando foi anunciado, existiam várias pessoas que ficaram com o pé atrás, com medo de ser um gameplay computadorizado, e quando o game foi lançado nós descobrimos que não tinha nada a ver, que era sim o gráfico do jogo. A EA investiu muito no marketing, cara, colocou trailers com faixas de Linkin Park e até forçou a barra com esses gameplays alterados. Eles queriam muito chamar a atenção e conseguiram. O multiplayer do jogo também foi na onda da nova geração, você vai jogando, vai matando, vai ganhando medalha, vai ganhando ranking. O multiplayer do game era muito superior à campanha, diziam até que o principal chamativo do jogo era multiplayer, não a campanha. A EA teve muitos problemas com esse Medal of Honor pelo motivo mais infantil e idiota do mundo. No multiplayer você tinha a opção de jogar com os talibãs, assim como em Counter-Strike tem o time dos terroristas, certo? A repercussão por ter essa opção de jogar com o Talibã foi tão exagerada que o game foi proibido de ser vendido em várias cidades de vários países. Os principais países que bloquearam foi Canadá e Inglaterra, que crucificaram o jogo. Chega a ser patético, porque a EA, apesar de contestar, ela teve que ceder. E sabe como que o problema foi resolvido, velho? Em vez de estar escrito Talibã em cima do bonequinho, eles colocaram Força de Oposição. Pronto, agora tá liberado pra vender. Ah, vá, velho, é mesmo? Você tá louco? Que coisa mais ridícula, cara. O jogo teve média de 7,5 nas reviews mundiais. Aqueles problemas técnicos que eu citei, mais a pequena propaganda enganosa, pesou bastante na hora da avaliação dos críticos. Mas independente das reviews, o marketing da EA rendeu muito, cara, porque em 2 meses o jogo vendeu 5 milhões de unidades. A EA voltou a sorrir com a franquia. Apesar de eu ter gostado do jogo, eu fiquei mais com um sentimento de decepção do que de empolgação. Eu esperava muito mais de Medal of Honor 2010, mas fazer o que, né? Bom pra EA. E antes de encerrar, vocês sabem que pouco tempo atrás foi anunciado que em outubro desse ano será lançado um novo Medal of Honor, Warfighter. Já tem o trailer, vou deixar um trecho pra vocês. A desenvolvedora do game agora é a Danger Close e a EA vai cuidar apenas da publicação. Será uma sequência direta de Medal of Honor 2010. O trailer tá tão fodástico como o de Medal 2010. Porém, uma coisa que me conforta agora é que ele vai utilizar o motor gráfico de BF3. Então dessa vez eu acredito que vem sim um jogo foda por aí. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a saga Medal of Honor, uma saga cheia de altos e baixos. Independente da franquia que você gosta mais, COD, BF, Medal, o importante é você respeitar o gosto das pessoas e deixar de ser otário e ficar brigando por causa de videogame. Tem poucas coisas que compensa brigar nessa vida e videogame com certeza não é uma delas. Então, por favor, não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se quiser dar uma força realmente, favorita, divulga no Twitter, Orkut, Facebook, sei lá. Vídeo de saga dá muito trabalho, é visível que dá trabalho. E eu sei que vocês valorizam isso. Então ajuda da forma que você puder, jovem. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, beleza? Então valeu, falou e até mais.